Oi, pessoal, tudo bem? Muitas saudades, né? Da nossa comunhão na igreja. Enquanto a gente está por aqui ainda, mas vai chegar a hora da gente estar juntas, tá bom? Deus é bom. Hoje a gente vai estudar, né, mais um capítulo aqui do nosso livro, nossa escola bíblica, que não parou, graças a Deus, né? Na página 26, tá? A gente vai estudar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 14 a 47. O título da lição é: O Espírito inspira a proclamação destemida do Evangelho. Então a gente vai começar lendo o texto bíblico, tá bom? E depois a gente vai para a interpretação. Começa assim, no capítulo 2, versículo 4. 14, aliás. 4 nada, 14. O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, o contexto é ainda aquele ambiente de Atos da festa de Pentecostes, né? Que houve a descida do Espírito Santo daquela forma tão visível e tão espetacular, né? De fogo, línguas de fogo e barulhos de um vento impetuoso, que a Bíblia que a gente estudou no capítulo passado, ainda era aquele ambiente que as pessoas estavam ainda perplexas, confusas e perguntando o que era aquilo que tinha acontecido, né? Então esse é o contexto dessa lição. Então Pedro vê que a multidão está se perguntando e está cheia de dúvida, e ele se levanta, toma a iniciativa de começar o primeiro discurso da igreja que está inaugurando ali em Atos dos Apóstolos, né? A igreja do Novo Testamento. Então ele começa dizendo o seguinte: vocês acabaram de ver uma demonstração do Espírito Santo que já era um propósito de Deus, né? Que foi revelado pelo profeta Joel. Isso já estava previsto nas Escrituras Sagradas, Pedro diz para eles, né? Então, a gente vê ali um cuidado muito grande de Pedro, né? Em sempre basear ali o que ele fala, o que ele prega na palavra de Deus. Isso aconteceu lá naquela segunda lição, lembra? Quando ele começou a explicar o porquê da traição de Judas e por que era necessário ele ser substituído. Ele foi buscar a base lá nas profecias, ele foi buscar a base nos Salmos, lembra? Davi já tinha previsto isso, e aqui é a mesma coisa. Ele diz, olha, isso que vocês estão vendo, que viram acontecer, não, isso é coisa muito antiga, isso já está previsto por Deus. Olha aqui o que o profeta Joel diz. Então ele ali lê a profecia de Joel. Ele diz, esses homens não estão bêbados coisa nenhuma. Isso não é nada mais do que o cumprimento da palavra de Deus, né? Porque nos últimos dias, Pedro continua, né? Nos últimos dias, que a Bíblia diz, inicia-se no Novo Testamento, a partir do nascimento, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Ali já começam os últimos dias,
né? Então Pedro diz que, olha, Joel disse que nos últimos dias isso aconteceria. O que está acontecendo já estava previsto, né? Homens, jovens, servos, todos iriam receber o Espírito Santo em abundância, ser derramado sobre essas pessoas, todas as pessoas, sem distinção, sem acepção. É isso que ele estava explicando ali. Esse é o lado glorioso da profecia de Joel. Mas a profecia prossegue, né? Ela, nos versos 19 e 20, ela continua. Ela diz: eu mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Esse é o prosseguimento da profecia, né? Então, tem aquele lado glorioso, que vai ser o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, né? E esse lado um pouco mais sombrio, né? Que é o julgamento das nações. E o que é que isso tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, essa parte, né? É que até o dia do Senhor vai ter muito sofrimento. Até o dia que Jesus voltar e que levar a igreja, né, em glória, nós vamos ser glorificados, vai haver muito sofrimento. Mas também vai haver um derramar maravilhoso do Espírito de Deus. Para quê? Para que a igreja esteja apta, esteja preparada, seja revestida de poder para falar das maravilhas da salvação, para falar para o mundo, para falar para os perdidos que isso tudo iria acontecer, que esses sinais já estavam previstos, mas que há salvação em Cristo Jesus. Por isso é que o Espírito seria derramado em abundância nos últimos dias, porque também nos últimos dias aconteceriam muitos sinais da parte de Deus, no céu, na terra, sinais que deixariam a população mundial muito chocada e muito assustada e perplexa. Então, aqui Deus já prepara a igreja, prepara os crentes, né, para, munidos, revestidos do Espírito dele, que levasse essa boa notícia para as pessoas que estariam desesperadas, né, para as pessoas que não entenderiam, que não vão entender essa manifestação de Deus julgando as nações. E nós, a igreja, estamos sendo preparados com o derramamento do Espírito de Deus. Pedro explica isso aqui para aquelas pessoas que estavam ali, aqueles judeus que não estavam entendendo nada, né? Aí ele continua no versículo 22, vai até o 36. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque, a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto,
referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Pedro aqui continua dizendo para eles, né, que esse mesmo Jesus que foi aprovado por Deus diante dos judeus, ele foi rejeitado por eles, Pedro diz, né? Aqueles judeus, resolveram rejeitar e não aceitar o Jesus, o Cristo que tinha sido aprovado por Deus. Ele estava esclarecendo isso para eles ali, né? E que pelo próprio Deus ele tinha sido entregue para morrer na cruz, né? Bom, pode parecer confuso. Poxa, se eles mataram uma pessoa que o próprio Deus entregou para morrer, então eles estavam certos, né? Mas não, é diferente. Aqui é mais um exemplo, né? Que nem na lição lá de Judas, lição 2, que a gente comentou sobre isso. É mais um exemplo da soberania de Deus e da responsabilidade humana, né? Deus entregou Jesus para morrer na cruz para que ele fosse exaltado, para que ele fosse elevado e para devolver a glória para ele, né? Os judeus, não. Aquele povo todo que estava ali, aquela multidão que estava ouvindo Pedro falar, eles rejeitaram Jesus, eles mataram Jesus porque eles não acreditaram nele, né? Então, ele foi rejeitado e morto pelos judeus. Ele foi entregue por Deus porque Deus queria exaltá-lo, ressuscitar e exaltá-lo perante todo o universo. É diferente, né? Então, Pedro menciona ali o Salmo 16, quando ele começa a falar, a citar as Escrituras, né? Mais uma vez, ele menciona o Salmo 16. Então, Davi ali, ele exalta a superioridade de Cristo, né? Apesar de parecer que Davi está falando dele mesmo, mas não. Pedro deixa bem claro ali que ele nem poderia estar falando dele mesmo, porque ele morreu, mas não ressuscitou. E o túmulo de Davi está entre eles até hoje, né? Então, ele estava falando de Jesus, né? Então, Pedro continua dizendo, né? Vocês o rejeitaram, falando de Jesus. Vocês o mataram, mas Deus o aprovou, né? E o exaltou à mais alta posição do universo. Então, jogou essa bomba, essa responsabilidade no colo daqueles judeus que estavam ouvindo ali aquele discurso dele. Então, ele continua dizendo que vocês são testemunhas do que aconteceu, né? Vocês viram tudo, vocês viram o que Cristo fez, vocês viram que ele foi morto e ressuscitou. Vocês são testemunhas disso. Foi perante todos nós que isso aconteceu, né? Vocês são testemunhas vivas da história, não são inocentes. Mas ali diretamente, Pedro não estava falando diretamente não, com toda aquela multidão, porque nem todos ali eram de Jerusalém, né? Já muita gente vieram para a festa de Pentecostes, muita gente muitos visitantes, né? Muita gente de fora. Então, eles não participaram diretamente da morte de Jesus. Eles não estavam lá dizendo crucifica, crucifica. Mas Pedro se sentiu bem à vontade em dizer isso para eles e em responsabilizá-los,
porque se eles estivessem em Jerusalém, eles fariam a mesma coisa, né? Por isso que Pedro diz, vocês mataram Jesus, diz para todo mundo, né? Quem estava, quem não estava, porque quem não estava, se estivesse, faria o mesmo, né? Eles eram religiosos, eles vinham a todas as festas, não faltavam, participavam, eram bem frequentes as festas judaicas, eles tinham uma religião a ser seguida, mas a questão não era ser religioso, a questão não era essa, a questão era tratar Jesus como Deus trata, olhar para Jesus como Deus olha, e isso eles não fizeram. Então eles eram, sim, todos responsáveis pela morte de Jesus. Tá? Agora, do versículo 37 ao 41. Então, ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Coisa maravilhosa, né, irmãos? A essa altura, então, da pregação de Pedro, o Espírito Santo já estava começando a mudar o coração daquelas pessoas, daqueles ouvintes ali, daqueles judeus, né? A mente e o coração deles já estavam sendo visitados pelo Espírito Santo, porque logo a seguir, eles perguntam, assim que Pedro termina de fazer aquele discurso acusando eles de serem responsáveis pela morte de Jesus, eles já perguntam, o que nós devemos fazer? Eles caem em si, o Espírito já começou a visitá-los, né? E eles já perguntam a eles ali, aos apóstolos e a Pedro, o que nós vamos fazer então? Eles queriam saber o que eles tinham que fazer para mudar de direção, porque eles chegaram à conclusão que eles estavam errados. Pedro comprovou para eles nas Escrituras que eles estavam errados, né? Caíram em si. E aí Pedro, tranquilamente, disse para eles, vocês só têm uma coisa a fazer. Vocês precisam se arrepender e ser batizados, se voltarem para Deus, né? Aqueles homens, minhas irmãs, eu não sei se vocês observaram, mas eles não ficaram aliviados depois dessa pregação. Muito pelo contrário, o coração deles ficou pesado, eles ficaram preocupados, eles ficaram aflitos, né? Porque eles sabiam, eles viram a culpa que eles tinham, eles reconheceram que eram culpados, né? E Pedro não fez apelo nenhum a nenhum deles para se converter. Não há apelo aqui. Olha, você quem quer se arrepender agora? Não. A palavra de Deus, o Espírito de Deus tocou no coração deles a partir do que Pedro havia falado e eles mesmos se enxergaram o próprio erro. Então, eles ouviram essa pregação e ficaram preocupados. Eles não ficaram alegres, ficaram aliviados, não. Muito pelo contrário, né? Eles, além disso, aquela multidão era de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas que tinham visto, que tinham ouvido a manifestação espetacular do Espírito Santo em Pentecostes, a descida das línguas de fogo, o vento, e eles não se converteram. Eles não sentiram necessidade, eles ficaram sim curiosos, saber o que tinha acontecido, o que era aquilo que estava acontecendo, mas eles não sentiram o que eles estavam sentindo nesse momento. Eles sentiram sim uma curiosidade de saber o que era,
né? Aquela manifestação, aquele barulho todo, mas eles não sentiram o peso no coração que agora eles estavam sentindo depois que Pedro pregou, que falou a verdade, que expôs as escrituras para ele, né? Eles estavam começando a se arrepender. O arrependimento sincero, né? Que é diferente do remorso. Porque o remorso, a gente se entristece com o que a gente faz, né? A gente fica preocupado, fica com medo da consequência, mas assim que o tempo passa, que a consequência não é tão grave assim, a gente esquece e continua fazendo a mesma coisa, não muda de direção. Já o arrependimento não. O arrependimento faz com que a gente se entristeça sim, a gente fique com medo sim da consequência, né, dos nossos atos errados, mas a gente muda de direção, a gente abandona a prática e muda, se converte. Esse é o verdadeiro arrependimento, né? No livro, na página 28, dá o exemplo do Pedro fala aqui que vocês se arrependam e sejam batizados. No livro aqui na página 28, dá o exemplo do batismo. Página 28, aqui na segunda coluna, lá no meio, fala assim: o batismo não é uma condição para a salvação, mas a sucede em consequência do arrependimento. Os ouvintes só poderão escapar do julgamento vindouro se romperem com a conduta de sua geração perversa, ou seja, se mudarem de direção, né? O batismo é só um testemunho público, como se eles... É a mesma coisa. Nós hoje, né? Nós quando nos batizamos, nós vamos lá publicamente dizer: olha, eu me arrependo de uma vida sem Deus até hoje, e a partir de agora eu quero viver uma vida consagrada a Deus, eu não quero estar mais nos caminhos que eu estava antes. Mas a ação do Espírito Santo na nossa vida e que nos leva a nos arrepender, é essa sim. Esse arrependimento sim é condição para a nossa salvação, não o batismo. O batismo é só uma consequência disso, né? A gente vai lá e vai querer dizer para todo mundo o que aconteceu com a gente, né? Eles deveriam abandonar aquela rejeição, aquele sentimento de rejeição que Pedro diz. O arrependimento consistiria nisso, né? Eles abandonarem o pensamento, aquela rejeição, né, que eles tinham em relação a Cristo, que os levou a matar Jesus, né? E crer no Filho de Deus, se unir a Jesus através do batismo, né? Essa nova vida, né, que eles deveriam iniciar ali, ela talvez custasse muito caro para eles, né? Talvez custasse posição social, não sei, né? Perda de posição social ou econômica, não sei, né? Eles seriam odiados, seriam perseguidos, como Jesus foi, né? Como um discípulo de Cristo, eles sofreriam, né? Aquela mesma perseguição que Jesus sofreu, o mesmo ódio que foi dirigido a Jesus seria dirigido também aos discípulos de Jesus. Isso Jesus já tinha prometido, já tinha dito, né? Lá em João 17, Jesus diz isso: vocês serão odiados, porque eu fui odiado. Então, Pedro não passou pano, né? Como diz aí a gíria. Ele não aliviou, não. Ele disse: olha, vocês precisam se arrepender e se voltar para Deus, né? Só que o que poderia parecer uma perda para eles, né? De tranquilidade, de uma vida abastada, poderia parecer perda, mas seria ganho, porque eles receberiam o maior dom, o maior presente que alguém pode receber, que é o poder para pregar a palavra de salvação para os perdidos. Eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo, para que aí sim saíssem para pregar aquela salvação, proclamar ao mundo o que tinha acontecido com eles, poderia acontecer com qualquer pessoa que se voltasse para Jesus, se arrependesse dos seus maus caminhos, né? Então esse era o presente da conversão, né, do arrependimento, e era
a visita do Espírito Santo e o revestimento de poder para poder pregar a palavra de Deus dali para frente. Tá? Então, essa promessa seria para todos. Pedro disse que é para todos os que aceitam a mensagem do Evangelho. E só naquela ocasião ali foram quase 3.000 pessoas, né? Apesar dessa mensagem não ter sido agradável, né, de se ouvir, uma mensagem pesada, dura, né, uma acusação, eles, muito pelo contrário, além deles saírem aliviados, como eu já tinha falado, né, tranquilos, eles ficaram preocupados, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela faz isso, né? Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, corta mais que espada de 2 gumes, né? Então, incomodou aqueles homens, né? A palavra viva, a palavra pregada, uma palavra fiel, né? Incomodou aqueles homens, como nos incomoda também. Amém? Ela revela quem nós somos. A palavra revela a nossa pior parte, que é o nosso pecado, né? E também oferece salvação em Cristo Jesus para todo aquele que crê. Essa é a palavra de Deus, esse é o Evangelho. Agora, verso 42 a 47. Agora a gente já vai passar para a parte da igreja, né? Como viviam os convertidos. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, essa igreja primitiva que Lucas descreve aqui é o retrato de uma igreja cheia do Espírito Santo, né? Primeiro, porque era uma igreja que priorizava a palavra de Deus, a leitura bíblica, né? E com humildade, tá? Porque eles tinham temor de Deus, se uniram com temor, e eles ficavam juntos para aprender com os apóstolos a doutrina deles, a palavra de Deus. Estudar a Bíblia juntos, né? Eles se reuniam para aprender com os apóstolos, então havia humildade entre eles. Também porque eles valorizavam a comunhão. Não só o estudo da palavra, mas também a prática da palavra, né? Eles faziam tudo juntos. Eles se alegravam, eles choravam. Então, eles faziam questão de estar juntos para não só estudar ali a palavra de Deus, mas também praticar juntos, né? Também era um povo sensível à escassez e às dificuldades dos irmãos. Eles colocavam a comunidade acima da individualidade, dos interesses próprios, né? Mas não por obrigação. Ninguém obrigou eles a fazerem isso, não havia uma força externa, nenhuma lei obrigando para que eles dividissem as propriedades deles, tá? Não havia imposição de ninguém. Esse despertamento de amor era fruto do Espírito Santo que estava agora vivendo neles. Tá? Era um impulso natural do Espírito Santo. Então, eles se preocupavam com o bem-estar do outro, com o bem-estar do irmão, e não faziam questão de ter se o irmão não tivesse. Então, eles tinham uma visão de comunidade. A igreja também era cheia do Espírito Santo, uma igreja atraente, porque eles se dedicavam à adoração contínua, né? Tanto no templo, uma adoração formal,
como fora do templo, nas casas dos irmãos, comendo, bebendo, né, se divertindo, também praticavam adoração a Deus, uma adoração informal, né? E sempre com muita alegria, com muita simplicidade, né? O Evangelho de João diz que os verdadeiros filhos de Deus seriam conhecidos pelo amor uns com os outros. Isso é uma clara demonstração aqui, né, do que João falou. Eles eram conhecidos pelos de fora pelo amor que eles tinham pela casa de Deus, pela palavra de Deus e entre eles, né, a demonstração de amor que havia naquela igreja. E isso atraía os que viam, que estavam de fora, queriam estar lá e fazer parte daquele povo alegre, daquele povo simples, humilde, mas cheio do Espírito Santo. Agora, nós vamos fazer umas considerações, terminamos, né, a leitura bíblica e a interpretação. Agora a gente vai passar para as considerações sobre a lição, tá? A primeira consideração é sobre uma pregação eficaz. A pregação eficaz, ela tem como base a Bíblia, única e exclusivamente. E não essas novidades que homens criam todos os dias, que inventam e que levam, né, muitas pessoas levam para os púlpitos, né? A pregação eficaz também, ela tem como foco a obra redentora de Jesus. Ela exalta a pessoa de Jesus e também chama a atenção para a nossa condição de pecadores, de perdidos. Uma pregação eficaz também tem como objetivo anunciar a salvação que há em Cristo Jesus, né, para todo aquele que se arrepende e se volta para Ele. Sobre a exaltação de Jesus, uma outra consideração. A história não parou na crucificação. Deus ressuscitou e exaltou Jesus como Senhor e Rei. Transformou o pior ato praticado pelos homens no ato mais sublime de graça e misericórdia em favor da humanidade. O último capítulo da história, minhas irmãs, é glorioso e nós estamos incluídos nele. Nós temos uma promessa de vida eterna com Jesus. Essa é a nossa redenção. Esse é o último capítulo, o último estágio da nossa redenção. É quando Jesus vier em glória e levar a igreja dele para morar no céu. Isso que nós estamos aguardando, né? Essa vinda gloriosa de Jesus e o arrebatamento da igreja. Esse é o final da história. E uma última consideração sobre a igreja. Os que iam sendo salvos iam sendo acrescentados à igreja e não seguiam carreira solo, não. Eles eram unidos a outros salvos para crescerem no conhecimento da palavra, crescerem no conhecimento de Deus e no serviço aos outros, né? Com um único objetivo: cumprir a missão de levar o Evangelho para todo o mundo, até os confins da terra, quer dizer, qualquer lugar, né? Dizer para o mundo que em Cristo Jesus há salvação. Essa é a missão da igreja, juntos, unidos. Por isso que o Espírito Santo foi derramado sobre aquela igreja, sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que reconhece Jesus como Salvador, para capacitar cada crente, cada um de nós, me capacitar vocês, né, cada uma de vocês, a dizer para o nosso vizinho, a dizer para o nosso colega de trabalho, a dizer para o nosso parente dentro de casa que há salvação em Cristo Jesus, que a redenção é gloriosa. É isso, por isso que o Espírito Santo nos reveste de poder. É para levar a palavra de Cristo e para levar ao mundo conhecimento da pessoa de Jesus, né? Então nós vamos ficar por aqui, terminamos a lição, tá bom? E que Deus nos
nos ajude, né, a compreender a palavra dele cada dia mais. Tá bom, minhas irmãs? Então, até a próxima lição, tá? Nós vamos aqui nos encontrar novamente, talvez ainda por vídeo, não sei, né? Deus é que sabe, mas que Ele nos guarde e nos abençoe. Agora nós vamos orar para terminar, tá? Essa transmissão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estudar a Tua palavra, Pai, de estar ligados a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada porque o Senhor nos tem revestido da Tua paz, nesses momentos difíceis, nesses dias imprecisos, Senhor, de tantas informações desencontradas. Nós olhamos para Ti, Senhor Deus, Senhor Jesus, e somos agraciados, somos presenteados com a Tua paz, a paz que nada, o mundo não pode dar, Pai. Obrigada, meu Deus, por este momento aqui de encontro virtual com as minhas irmãs. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra viva, Senhor, que nos mantém ligados a Ti, nos mantém de pé, saudáveis. Eu te agradeço, Pai. Agora, Senhor Deus, fica conosco aqui, fica com cada uma das minhas irmãs também, onde elas estiverem neste momento, Pai. Guarda nosso coração em Ti. É isso que nós pedimos, Pai. E já agradecemos, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, um beijo para vocês e até a próxima, se Deus assim permitir.